Ao olhar para o mundo atual, repleto de telas brilhantes, velocidade exagerada e tudo à distância de um toque, fica quase impossível não lembrar de como pequenas tradições do nosso cotidiano simplesmente desapareceram sem fazer barulho. Não houve anúncio, não houve despedida e, muitas vezes, só percebemos a ausência quando alguém comenta, quando uma memória retorna de repente ou quando vemos uma foto antiga guardada em uma gaveta esquecida. E então algo dentro de nós desperta, a consciência de que vivemos uma mudança silenciosa e profunda, feita de detalhes que marcaram uma época inteira. Um dos costumes mais fortes que se perdeu ao longo dos anos foi a ideia de comunidade espontânea. Era comum ver vizinhos reunidos no portão, conversando sobre o dia, trocando histórias, rindo de situações simples que aconteciam na rua. As pessoas se conheciam pelo nome, sabiam a rotina umas das outras e havia uma sensação de pertencimento que hoje parece rarear. As calçadas eram extensões da casa. As crianças brincavam até o sol desaparecer, e ninguém precisava combinar nada, bastava abrir a porta. Hoje, a rua existe, mas não pertence mais às pessoas. Pertence ao fluxo, à pressa, ao medo, à falta de tempo. Outra tradição que desapareceu sem aviso foi a expectativa. Havia emoção em esperar. Esperar o episódio do domingo, esperar o álbum de fotos revelar, esperar uma carta chegar, esperar a pessoa ligar. A espera fazia parte da experiência, era quase um ritual. Hoje, tudo é imediato, por ser imediato, perde profundidade. Antes, cada resposta carregava significado. Cada notícia tinha peso. Cada momento parecia durar mais porque existia um intervalo entre o desejo e sua realização. Esse intervalo era precioso, e muitos nem percebem o quanto ele moldou nossa maneira de sentir o mundo. Também sumiu, quase sem que percebêssemos, a habilidade de reparar. Em tempos passados, nada era descartado de imediato. Quando um rádio falhava, havia quem consertasse. Quando uma televisão dava problema, alguém abria, mexia, ajustava. Sapatos eram levados ao sapateiro, roupas à costureira, objetos ganhavam nova vida. Era uma cultura de cuidado. Hoje, o que estraga é trocado, não restaurado. Perdemos, junto com os objetos, a prática da paciência e do valor atribuído às coisas que nos acompanham. O mundo atual nos ensinou a substituir rapidamente, e com isso a ideia de consertar se tornou quase exótica. Outro costume que desapareceu de maneira silenciosa foi o de guardar lembranças físicas. Bilhetes dobrados, cartas escritas à mão, fotografias com bordas gastas pelo tempo, ingressos de cinema, cartões de aniversário, todos esses pequenos pedaços de vida formavam um arquivo emocional que atravessava décadas. Hoje, a memória é digital, volátil, armazenada em nuvens que não têm cheiro, toque ou textura. Não são objetos que envelhecem conosco. Há algo de profundo no papel que amarela, no objeto que desgasta, no item que acompanhou uma história inteira. E é justamente essa presença física que fez falta sem que ninguém tivesse percebido. Até o barulho das coisas mudou. O clique do rádio sendo ligado, o estalo do botão giratório da televisão, o som da máquina de escrever, o folhear de um jornal grosso no domingo, todos esses ruídos faziam parte do ambiente da casa. Eram sons do cotidiano, parte da paisagem emocional de muitas famílias. O silêncio moderno, preenchido apenas por notificações digitais, é diferente. Não é acolhedor da mesma forma. Ele não carrega histórias nem memórias. Ele é prático, objetivo, de certa forma, estéril. E talvez uma das tradições mais simbólicas que sumiu sem fazer barulho tenha sido a de conviver sem distrações constantes. Antigamente, quando alguém nos visitava, olhávamos nos olhos, conversávamos de verdade, ríamos sem pressa. Havia presença. Hoje, a atenção é picotada. Conversas acontecem entre interrupções de mensagens, vídeos automáticos, notificações insistentes. O momento completo, aquele em que duas pessoas realmente se escutam, se tornou raro. E, curiosamente, só quem viveu a época do foco absoluto entende o impacto dessa perda. No fim, o que mais impressiona é a forma silenciosa como essas tradições desapareceram. Nenhuma delas se despediu. Elas simplesmente foram sendo empurradas para fora pela aceleração do mundo, pelos novos hábitos e pela tecnologia que mudou nossa forma de existir. Mas elas continuam vivas dentro de nós. Guardadas na memória, preservadas em histórias, presentes em detalhes que ainda nos emocionam quando retornam inesperadamente. E é nessa mistura de perda e lembrança que percebemos, a história não é feita apenas de grandes eventos. Muitas vezes, ela é moldada por pequenos rituais, objetos simples e costumes que acompanharam nossa formação. O que desaparece também conta a história de quem somos. Uma das curiosidades mais marcantes da maturidade é perceber que muitas tradições e hábitos que faziam parte da nossa rotina simplesmente desapareceram sem alarde, sem despedida, sem que ninguém anunciasse que estavam chegando ao fim.
A vida seguiu seu curso, o mundo acelerou, a tecnologia avançou, e quando olhamos para trás percebemos que coisas que nos acompanhavam diariamente sumiram como se nunca tivessem existido. E o mais curioso é que só damos valor a esses pequenos rituais quando percebemos que não fazem mais parte do presente. Um exemplo claro disso está na forma como nos comunicávamos. Houve um tempo em que mandar uma carta era um gesto carregado de intenção. Não era apenas escrever algumas linhas, era escolher o papel, caprichar na caligrafia, dobrar com cuidado, ir até uma agência dos correios e esperar dias, às vezes semanas, para receber uma resposta. Era uma conversa lenta, mas cheia de emoção. Hoje, com a rapidez das mensagens digitais, aquela expectativa silenciosa desapareceu. A troca continua existindo, mas perdeu aquela doçura do tempo que passava entre uma palavra e outra. O mesmo aconteceu com tradições tão simples como revelar fotografias. Guardar um rolo de filme na gaveta, terminar de usá-lo, levar ao laboratório e só então descobrir se as fotos tinham ficado boas era quase um ritual de surpresa. Era comum ver pessoas aguardando ansiosas pela revelação, rindo das fotos tremidas e valorizando cada imagem por saber que não podiam ser repetidas infinitamente. Hoje tiramos dezenas, às vezes centenas de fotos em minutos, mas perdemos aquela sensação de descoberta que fazia parte do processo. Outra tradição que desapareceu sem anúncio foi a convivência espontânea entre vizinhos. Existia um tempo em que as pessoas sentavam nas calçadas ao fim da tarde, conversavam com quem passava, emprestavam açúcar, pediam ajuda, observavam as crianças brincando na rua. Havia um sentimento de comunidade que surgia naturalmente, sem esforço. A modernidade trouxe muros mais altos, portões automáticos, vidros fechados e vidas cada vez mais isoladas. A proximidade que antes se formava sem planejamento hoje parece difícil de recuperar. E quem viveu a época em que as famílias se reuniam para assistir televisão sabe que esse hábito também se perdeu aos poucos. Havia o horário do jantar, seguido pelo horário do programa que todos queriam ver. Era quase um ritual doméstico, onde a casa inteira se acomodava para compartilhar o mesmo conteúdo, comentar juntos, rir juntos e até discutir juntos. Hoje cada um assiste ao que quer, no seu próprio horário, no seu próprio aparelho. A liberdade aumentou, mas a convivência diminuiu. Também há tradições manuais que desapareceram sem deixar substitutos emocionais. Recolher tampinhas de garrafa para brincar, guardar figurinhas, montar álbuns, colecionar cartões telefônicos, brincar com ioiô ou com peão, não eram apenas objetos, eram pequenos universos que geravam amizade, disputa saudável e criação de histórias. Esses hábitos foram engolidos pela tecnologia, não de forma abrupta, mas através de um silêncio contínuo que só percebemos quando vemos esses objetos em museus, feiras de antiguidades ou nas mãos de pessoas que guardaram lembranças da infância. Até mesmo o ato de esperar algo sumiu. Esperar o ônibus sem olhar para tela nenhuma. Esperar uma novela começar. Esperar a música favorita tocar na rádio. Esperar alguém aparecer sem mandar mensagem perguntando onde está. A espera fazia parte da vida e, de certa forma, nos ensinava paciência, presença e percepção. A rapidez atual tirou esse exercício natural e silencioso que moldava nossa capacidade de lidar com o tempo. Há também tradições familiares que desapareceram. Rezar antes das refeições, escrever cartões de aniversário, visitar parentes sem avisar, sentar ao redor da mesa para conversar depois do almoço. Eram pequenos gestos que criavam laços profundos e fortaleciam vínculos. Hoje, com a correria e com o mundo digital dominando a atenção, essas tradições foram substituídas por contatos rápidos, mensagens automáticas e encontros raros. O mais curioso de tudo é que cada uma dessas tradições desapareceu sem que percebêssemos o momento exato. Não houve uma última carta anunciando o fim das cartas, não houve uma última foto analógica dizendo adeus ao rolo de filme, não houve um último encontro de vizinhos marcando o fim da convivência espontânea. Essas mudanças acontecem silenciosamente, como uma maré que recua aos poucos até que, quando percebemos, o cenário já é completamente outro. Mas a maturidade também nos presenteia com a habilidade de reconhecer o valor do que vivemos. Entendemos que cada uma dessas tradições moldou quem somos hoje. Elas nos ensinaram sobre afeto, espera, convivência, simplicidade e presença. E mesmo que muitas delas tenham desaparecido, continuam vivas dentro de nós como memórias que carregam significado. No fundo, o que sumiu sem avisar não foi apenas um objeto ou um costume, mas uma parte do jeito como o mundo funcionava. E compreender essa transformação é um dos grandes presentes da maturidade. Perceber que o passado não volta, mas deixa marcas que ajudam a entender o presente com mais profundidade. Quando avançamos pela maturidade e olhamos para trás, percebemos que muitas tradições, objetos e costumes que fizeram parte do nosso crescimento desapareceram sem despedida. É como se o mundo tivesse mudado de roupa enquanto estávamos ocupados vivendo.
Esses elementos, que um dia foram essenciais no cotidiano, simplesmente se dissolveram no tempo, deixando apenas lembranças guardadas em gavetas invisíveis dentro de nós. A nostalgia que surge ao revisitar esses fragmentos do passado não fala apenas de saudade. Ela fala de identidade. Entre as curiosidades mais marcantes dessa fase da vida está o reconhecimento de como certos objetos carregavam muito mais do que utilidade. Eles carregavam rituais. O simples ato de rebobinar uma fita, de afiar um lápis, de escrever algo à mão, de esperar uma carta chegar ou de preparar a casa para receber visitas. Cada um desses gestos nos conectava ao tempo de maneira mais tangível. Eles exigiam pausa, cuidado, presença. E essas pequenas pausas nos ensinavam algo que o mundo atual, acelerado e impaciente, muitas vezes deixa escapar. Outra curiosidade poderosa é perceber como a convivência mudou. Antes, sabíamos o nome dos vizinhos, conversávamos na calçada, compartilhávamos objetos, vivíamos em um tipo de comunidade natural. Hoje, a tecnologia aproximou quem está longe, mas afastou quem está perto. A travessia até a casa de um amigo, o convite espontâneo para um café, o hábito de sentar na porta de casa para conversar ao final da tarde eram pequenas tradições que desapareceram quase sem percebermos. E, quando lembramos delas, sentimos o peso suave de algo que fez parte da nossa formação emocional. Também desapareceu o tempo das descobertas lentas. Não havia uma busca instantânea que respondia a tudo. Existia curiosidade, existia tentativa e erro, existia o prazer de aprender com a própria experiência. Hoje, tudo está ao alcance dos dedos, mas nem tudo fica gravado no coração. Descobrimos, na maturidade, que aquilo que exigia esforço também criava memória afetiva. Sabíamos valorizar o que demorava, porque o caminho era parte essencial do resultado. Ao observarmos esses desaparecimentos silenciosos, surge uma certeza: nossa geração viveu uma transformação histórica que poucas outras testemunharam. Vimos o mundo analógico se transformar em digital diante dos nossos olhos. O que hoje parece simples, imediato e natural não existia quando éramos jovens. Esse choque entre dois mundos criou em nós uma perspectiva única, uma espécie de ponte entre passado e futuro. Somos a geração que viveu os dois extremos. E é justamente por isso que falar sobre essas tradições esquecidas desperta tanta identificação. Não estamos apenas lembrando objetos. Estamos lembrando quem éramos. Estamos lembrando a maneira como sentíamos a vida antes que ela fosse empurrada para dentro de telas. Estamos lembrando o ritmo tranquilo, o toque físico, a atenção plena, a simplicidade que marcava pequenos gestos do cotidiano. São lembranças que, mesmo desaparecidas do mundo exterior, continuam vivas dentro de cada um de nós. E essa é a curiosidade mais profunda deste tópico: perceber que as coisas desaparecem, mas as sensações permanecem. A memória do cheiro de uma sala antiga, do calor de uma televisão desligando, da textura de um caderno escolar ou do brilho de um objeto guardado em casa são marcas da nossa história. Marcas invisíveis, mas presentes. Marcas que moldaram quem somos hoje. Por isso, se você sente que viveu tudo isso, se reconhece cada pequena lembrança dita aqui, este canal foi feito para você. Aqui nós celebramos a história que vivemos, os detalhes que nos formaram e as curiosidades que definem nossa geração. E se você deseja continuar revivendo momentos, descobrindo fatos e entendendo como nossa época moldou o mundo atual, inscreva-se no canal. Sua experiência, sua memória e sua vivência são fundamentais para manter viva essa jornada que compartilhamos. Aqui, cada lembrança conta uma história. E a sua história também importa.